Glória a Deus, irmãos, já estamos de volta aqui na nossa programação extraordinariamente nesta tarde, né? Hoje, dia 31 de outubro de 2025, a hora certa já está aí na tua tela, são exatamente 15 horas e 35 minutos. Hoje viemos aqui à tarde, eu preciso compartilhar uma palavra com você e logo após essa palavra, irmãos, nós estaremos orando. Hoje, de uma forma muito especial, é o término da nossa campanha de mês de outubro, em que nós oramos de forma muito especial por vidas que tinham causas na justiça, ali no INSS, na aposentadoria, alguma coisa que estava travada ali há tanto tempo, pelos irmãos ali também que estavam buscando mais de Deus, um revestimento espiritual, mais intimidade com o Senhor, e também pelos lares, casamentos e famílias. Então foi um mês de batalha espiritual, mas também de grandes vitórias da parte do Senhor para com as nossas vidas. Eu sei que esse horário é um pouquinho mais complicado, irmãos, a maioria está nos seus afazeres, ainda mais numa sexta-feira, né? É mais difícil, mas não poderia deixar de passar aqui para concluir esta campanha com os irmãos e também, irmãos, para trazer uma palavra do céu, uma palavra de Deus ao meu e ao teu coração hoje aqui. Eu coloquei um tema aqui na nossa palavra do dia. Hoje vai ser mais uma conversa, vamos trazer luz a alguns assuntos aqui da palavra de Deus, mas o tema ali, 31 de outubro, encerramento da campanha de oração, mas também um dia de trevas para a nação. Pastor, por quê? Porque hoje o mundo, irmãos, está comemorando o Halloween, o dia ali que é a festa, conhecido também, né, como Festa das Bruxas, um dia terrível para o país, para a nossa nação, para as crianças, para os adolescentes, que muitas vezes estão ali alimentando os seus corações disso que perante a palavra de Deus é abominação. Amém, irmãos? Então é sobre isso que, em rápidas palavras, nesta tarde eu quero comentar algumas coisas, é um assunto muito vasto, então nós vamos comentar rapidamente e já vamos orar, tá bom? Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco, a irmã Tânia Corte, a irmã Ingrid Poener por aqui, a irmã Miriam e também o irmão Ederley, aqui de Vitor Meireles, em Santa Catarina. Também a irmã Simone Felipe conectada conosco aqui nesta tarde, né? Eu falei nesta manhã, mas esta tarde, né? Conosco por aqui também. Deus abençoe também a irmã Thelma Paula conectada. Ali o irmão Leandro Felipe também. Hoje está o casal, a irmã Simone, o irmão Leandro conectados conosco. Deus abençoe. A irmã Elizabeth Machado também. A irmã Sônia Luz, seja muito bem-vinda lá de Joinville, mas também ligada na nossa programação. Irmão Sidney Stechman, meu amigo, um grande abraço, Deus abençoe. A irmã Rosângela Cristina Apolinário também ligada, conectada. Estaremos em oração, irmã Rosângela, toma posse da vitória. Irmã Cleusa Mocua Jorge por aqui também. A irmã Serleika Esler, Deus abençoe grandemente. A irmã Joelma Pereira por aqui conectada. A irmã Alexandra Rosália cumprimentando, pedindo oração ali por ela, pela família, por causa na justiça. Estaremos orando sim, irmã Alexandra, em nome de Jesus. A irmã Raimunda Nonata também ligada, conectada também, pedindo oração pelo Jean, que teve um acidente de trabalho, está em estado grave. Estaremos orando. A irmã Sônia Lui dizendo: pastor, obrigado por tudo, este momento maravilhoso que nos leva à presença do Senhor Jesus. Deus operou na minha causa da aposentadoria, veio um dinheiro que eu não esperava. Deus é fiel, glória a Deus por isso. Deus abençoe a irmã Sônia Lui, que Deus prospere grandemente a sua vida, irmão Alcione, todos os irmãos ali da cidade de Joinville. Deus está abrindo portas, irmãos, olha só que bênção. Crê, somente creia nesse Deus, Deus está trabalhando. Muitas vezes o inimigo está ali, né, com o pé atrapalhando aquilo que é nosso por direito, ele fica incomodando, mas quando nós nos unimos em oração, Deus abre as portas, porque Ele é o nosso justo juiz. Amém? Que alegria, irmã Sônia Lui.
ouvir esse testemunho nesta tarde. Também pastor Walter, grande abraço meu amigo pastor Walter, ligado conosco também nesta tarde, ali da cidade de Rio Negrinho. Deus abençoe, um grande abraço a todos os irmãos ali do Ministério de Madureira, que estão sempre também ligados ali através do pastor Walter, prestigiando aqui também a nossa programação. Irmão Christian Luiz Fagundes, seja muito bem-vindo também, um grande abraço. Christian, a Tainara, sempre nos ajudando também aqui na obra de Deus. Amém, irmãos? Você encontrou o texto? Eu quero ler nesta tarde em Deuteronômio, capítulo de número 18, verso de número 9 ao verso de número 14. Deuteronômio, capítulo de número 18, verso de número 9 ao verso de número 14. Amém, irmãos? Vou esperar um pouquinho até algum dos irmãos escrever aqui, pastor, eu encontrei o texto nesta tarde. Amém? Vamos lá, irmãos, escreve para nós aqui no nosso chat ao vivo. O capítulo 18, irmãos, de Deuteronômio, ele fala a respeito das abominações das nações que são proibidas ao povo de Deus. Então ele fala das abominações. Pastor, o que é uma abominação? É aquilo que enoja ao Senhor, aquilo que o Senhor sente nojo ao olhar, ao ver que o seu povo ou alguma nação está praticando. É justamente o que está acontecendo hoje, irmãos, no Brasil. O Halloween, o Dia das Bruxas, essa adoração a esses demônios, né, que são bruxas, são seres aí místicos e míticos, então, que na realidade são contrários à palavra de Deus. A irmã Thelma já encontrou o texto. Muito obrigado, irmã Thelma. Vamos fazer a leitura e hoje, irmãos, é mais um bate-papo aqui, vamos conversar sobre esse tema. Eu quero a tua ajuda também aqui no nosso chat ao vivo, você vai me ajudar a discorrer a respeito desse assunto hoje aqui. Amém, irmãos? Vamos fazer isso, combinado? O texto, irmãos, ele nos diz assim, ó, Deuteronômio, capítulo de número 18, versos 9 ao 14, Deus falando com Israel, Deus falando com o seu povo. A palavra de Deus nos diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte os mortos, ou nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Amém, irmãos? Até aqui é a leitura da palavra de Deus ao nosso coração aqui nesta tarde. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele é muito claro. Eu sei que os irmãos conhecem essa passagem, né? A maioria dos irmãos que estão aqui sempre conosco aqui pelas manhãs são conhecedores da palavra de Deus. Porém, irmãos, o dia de hoje, o dia 31 de outubro, especialmente no Brasil e também nos Estados Unidos, é comemorado o Dia das Bruxas, ou o Halloween. Você vai ver também por aí, irmãos,
muitas crianças indo de porta em porta, batendo ali nas portas, pedindo doce. E se não tiver doce, aí vem a travessura, que é fazer ali alguma arte, alguma coisa contra aquele que não deu o doce. Isso também é conhecido como Cosme Damião. Dentro da bruxaria ou do baixo espiritismo, que é a Umbanda, o Candomblé, nós vamos ver os herês ou os Exus mirins, que são demônios também que agem ali, e alguém vai deixar uma balinha numa sala, num escritório, numa casa, um docinho, justamente para agradar a esses demônios. Pastor, mas isso é fictício, isso não acontece de verdade? Não, irmãos, acontece a ponto de esses demônios receberem estas oferendas. Eu tenho um amigo meu, um irmão muito querido, conhecido, que ele cita sempre um exemplo que ele via na casa dele, alguém deixar um copo de café cheio em cima ali de um móvel da casa e justamente oferecendo para um Exu. E pela manhã, quando eles acordavam, aquele copo de café que estava cheio, pela manhã estava pela metade. Ou seja, o demônio foi ali e recebeu aquela oferenda. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que aquilo que está acontecendo hoje, irmãos, nesse dia 31 de outubro, no nosso país, no Brasil, é algo inocente, mas não é. Isso veio se popularizando através dos filmes de Hollywood. Se você observar, a partir dos anos 2000, começou ali as séries Harry Potter, Senhor dos Anéis, a Wandinha ali da Disney, as crianças se caracterizando ali como bruxos agora, e tudo isso foi adentrando a cultura popular. Para quê? Para preparar o coração das nossas crianças para adentrarem essas religiões místicas, o misticismo, a bruxaria, as práticas do paganismo. Então aquilo, irmãos, que outrora era considerado como um escárnio, alguma coisa errada, uma vergonha, hoje é considerado cultura popular, com um dia marcado para que esta festividade seja exaltada no meio da nação. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara. Ela diz que nos últimos dias a iniquidade ela se multiplicaria a ponto de o amor de muitos se esfriarem. É o que nós estamos vendo, irmãos, diante dos nossos olhos. O amor está se esfriando, a iniquidade tem se multiplicado, aquilo que era pecado até outrora, que era considerado como algo ruim, as pessoas tinham medo, alguém atravessava a rua para não estar perto ali de quem praticava magia negra. Hoje, irmãos, tem se tornado comum, padrão, cultura popular. E se você olhar para o nosso país, irmãos, nessa semana, nós fomos abalados com notícias que vêm lá do Rio de Janeiro, de mortes, de chacinas, a droga tomando conta, o banditismo tomando conta. Você vai perceber que Deus está sendo deixado de lado pela nossa sociedade. E o padrão, irmãos, mundano, o mundo desta época, está sendo conformado a doutrinas diabólicas, doutrinas de demônios. É exatamente isso, irmãos, que Deuteronômio, capítulo 18, do verso de número 9 ao verso de número 14, a Bíblia está dizendo. Observe o texto comigo, irmãos. Nós vamos entrar nesse texto aqui para entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor a respeito disso, e já vamos orar. Irmãos, aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 18, Deuteronômio capítulo 18,
A partir do verso 9, Deus está usando Moisés. E ele está usando Moisés para alertar a nação de Israel. Deus está dizendo: Moisés, fala lá para o meu povo, porque agora eles vão entrar numa nova terra, e essa terra aonde eles vão entrar, existem ali também povos. E os povos que habitam nestas terras, eles estão fazendo algumas coisas que não me agradam, e é exatamente por esse motivo que eu estou colocando vocês lá, e eu vou arrancar eles daquele lugar. Em outras palavras, irmãos, o que Deus estava dizendo para Israel, através de Moisés, era que, olha, toma cuidado. Porque se vocês entrarem pelo mesmo caminho daquelas nações, eu farei o mesmo com vocês. Ou seja, eu só estou colocando vocês ali porque vocês são diferentes, porque vocês me adoram, porque as práticas de vocês não são iguais a daquele povo. Pastor, mas qual que eram as práticas daquelas nações? Vamos ver no texto para você entender. Olha só, Deus falando com eles: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Olha só, quando vocês entrarem lá, quando vocês estiverem possuindo a terra, eu não quero. Deus está falando isso aqui, irmãos. Deus estava dizendo: olha, tem algumas coisas ali que eu não quero de jeito nenhum que vocês pratiquem. Vamos ver quais eram? Verso de número 10, Deuteronômio 18:10, diz assim: entre ti, ou seja, no meio do povo de Deus, entre os israelitas, não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Pastor, não estou entendendo, mas o que isso tem a ver conosco? Já vou te explicar. Nessa época aqui, irmãos, havia em Canaã, a terra onde os israelitas iriam habitar, um Deus muito conhecido, um Deus com D minúsculo. Mas ele era muito conhecido, o nome dele era Moloque, que deu a origem à nossa palavra Moleque ou Moleca. Pastor, quem era o Moloque? O Moloque, irmãos, era uma estátua de ferro ou de bronze. E na altura do ventre, ou seja, na barriga desse suposto ou pseudo-deus, havia uma abertura como se fosse um forno. Era na realidade um forno, uma fornalha. E ali os pais, para alcançarem a prosperidade na lavoura, na colheita, eles pegavam os seus filhos, muitas vezes recém-nascidos, e colocavam ali naquele forno e sacrificavam, queimavam os seus filhos, ainda vivos, oferecendo a esse, entre aspas, Deus, com D minúsculo, claro, Moloque. Irmãos, Deus está conversando aqui com o povo deles, com o seu povo aqui, melhor dizendo, e dizendo para eles: olha, entre vocês, eu não quero que ninguém faça passar o seu filho pelo fogo, ou seja, não quero que ninguém ofereça em sacrifício uma criança, como adoração, nem para mim, nem para outro Deus qualquer. Isso era totalmente contrário, irmãos, aquilo que Deus estava estabelecendo para a sua nação. Talvez você está se perguntando: mas pastor, hoje não existe mais isso. Nós não vemos mais pessoas oferecendo crianças aí a um Deus, pelo menos não de forma clara, irmãos, mas de forma velada talvez.
Mas olha só, irmãos, trazendo para a nossa realidade dos dias atuais, o que está acontecendo? Hoje, irmãos, no nosso país e em muitas nações do mundo, o aborto tem sido legalizado. Lá no Salmo de número 139, irmãos, a palavra de Deus vai falar a respeito da criança no ventre, para você entender o que Deus está falando nesta tarde. Eu quero ler aqui o Salmo de número 139, para você entender, ó. Ele diz assim, ó: eu te louvarei, Salmo 139, verso 14. Verso 14 diz assim, ó: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Irmãos, a partir do momento em que o aborto é liberado, é autorizado, legalizado de forma pública pela nação, pelos governantes da nossa nação, aquilo que Deus está formando lá no ventre, é o que o salmista está dizendo aqui: Deus me via lá no ventre da minha mãe, sem que o osso havia sido formado, eu era uma substância informe. Ele está falando aqui, irmãos, dos primeiros momentos de vida de uma criança, quando ainda nem o pai e a mãe sabem que essa criança já está ali no ventre. Mas Deus já está anotando no seu livro os dias, o que ela vai ser, a cor dos olhos, o projeto que Deus tem sobre a vida desta criança. Mas deliberadamente, irmãos, muitas vezes o governo da nação está agora sacrificando crianças. Você está entendendo isso? É por isso, irmãos, que a igreja é contra o aborto. O aborto, irmãos, é um assassinato de inocentes. É algo que vai totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus está dizendo. É aquilo que é abominável, irmãos, diante da presença do Senhor. É como se compara aquilo que Israel não deveria fazer nos dias que eles entrassem naquela terra, aquela terra que emanaria leite e mel, porque Deus estava arrancando daquela terra aqueles que ofereciam os seus filhos a Moloque, ou seja, sacrificavam os seus filhos. Você está entendendo o que Deus está falando nesta tarde? Ah, pastor, mas tem apenas 3 semanas de vida, tem apenas 1 semana, foi fruto ali de uma relação casual, não foi ali desejado a gestação, ou foi fruto ali de uma violência. Não interessa, irmãos. Aquele que dá a vida é o Senhor, e o único que pode tirar a vida é o Senhor. Fora disso, irmãos, é como se nós estivéssemos lançando ou concordando com alguém que está oferecendo filho a Moloque, a um deus pagão, a demônios. É por isso, irmãos, que alguns meios na nossa nação e no mundo, eles defendem e lutam tanto pela legalização do aborto, para profanarem a nossa nação. Você está entendendo isso nesta tarde? Olha só, irmãos. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. Mas o que é um adivinhador? Eu vou ler aqui numa outra versão, irmãos, para ficar mais claro aqui, ó.
Não se encontrará entre vocês quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha, nem adivinhador. Olha só, vamos ver o que é um adivinhador, do original, do hebraico. Praticar a adivinhação, divinar, adivinhadores das nações como Balaão, falsos profetas de Israel. Na Bíblia, a prática da adivinhação era considerada como uma forma de busca por conhecimento ou orientação fora de Deus e das suas revelações. Era comum entre os povos pagãos, mas estritamente proibido para os israelitas. A história de Balaão, adivinhador que foi contratado para amaldiçoar Israel, mas foi impedido por Deus de fazê-lo, é um exemplo do perigo e falsidades envolvidos na adivinhação. Então isso são práticas, irmãos, de bruxaria. O que é um adivinhador? É um falso profeta. Deus tem o seu profeta, aquele que Deus fala, revela, e ele vai trazer a revelação de Deus. Lá do outro lado, irmãos, o diabo também tem o seu profeta. Quem que é o profeta do diabo? O adivinhador. É aquele que vai olhar para você e vai dizer: ó, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Mas é alguém que não serve a Deus, é alguém que não busca na palavra de Deus, não é uma pessoa de oração. Então da onde que está vindo aquela revelação? É do diabo. Irmãos, quantos nos dias atuais, desesperados por uma resposta, vão lá pagar lá um pacto, muitas vezes gastam 2, 3 mil reais, 10 mil reais, para alguém fazer um sacrifício, matar uma galinha, oferecer alguma coisa para um demônio, fazer ali uma simpatia, para que haja uma adivinhação, uma revelação. Por quê? Porque o coração está ávido, ansioso por uma resposta. E como o ser humano, irmãos, não quer esperar em Deus, não quer viver na presença de Deus, não quer dobrar o joelho em humilhação para buscar a presença de Deus, vai pelo caminho, entre aspas, mais fácil, os adivinhadores. Isso não poderia ter em Israel. Olha só, nem os adivinhadores, nem os prognosticadores. Pastor, o que é um prognosticador? Vamos ver aqui no original, irmãos, olha só. Fazer aparecer, produzir, trazer nuvens, praticar adivinhação, conjurar, observar o tempo, praticar adivinhação, espiritismo, magia, adivinhação ou feitiçaria, adivinho, encantador, feiticeira, adivinho. Tudo isso, irmãos, está na origem desta palavra aqui como prognosticador. Vamos ver aqui o que a nossa Bíblia aqui traz no original, ó. No Antigo Testamento, a prática da adivinhação ou feitiçaria e outras formas de magia eram estritamente proibidas. O texto bíblico condena claramente essas práticas como contrárias à vontade de Deus e associadas a forças malignas. Em diversas passagens, Deus adverte seu povo a se afastar destas práticas enganosas e a confiar somente nele para a orientação e proteção. O uso do termo Meuneim, que é a palavra no original, nesta definição se refere a indivíduos que se envolviam em adivinhação e magia, mostrando a importância de manter uma fé firme, confiando no Senhor, em vez de buscar respostas em práticas ocultas. Isto é o prognosticador. Mais um termo ali, irmãos, no nosso texto. O que é o agoreiro que está ali? Vamos verificar aqui. Hoje é um pouquinho diferente a nossa live, irmãos. O que é um agoreiro? Do original é Nachash. Não sei se a pronúncia está correta, mas no hebraico é mais ou menos isso. Praticar adivinhação, divinar, observar sinais, aprender pela experiência, observar diligentemente. Na Bíblia, a prática de adivinhar é vista como uma forma de buscar informações fora da vontade de Deus. Então, irmãos, tanto adivinhador, prognosticador e agoreiro é quase a mesma coisa. É um grupo de pessoas
que estão trazendo revelações, mas que não vêm na realidade de Deus. São usados ou são instrumentos do diabo. Mais um grupo ali, os feiticeiros, irmãos. Quem são os feiticeiros? Vamos ver aqui na palavra de Deus, no original. Do hebraico é kas-rapá. Isso é feiticeiro. Praticar bruxaria ou feitiçaria ou usar a bruxaria. Feiticeiro, feitiçaria. Na Bíblia, a prática da bruxaria era condenada, pois vai contra os princípios divinos. A bruxaria era comumente associada à tentativa de obter poder ou conhecimento sobrenatural de fontes malignas. Deus proíbe expressamente o povo de se envolver com feiticeiros ou feiticeiras. Aqueles que praticavam magia eram vistos como transgressores da lei divina e sujeitos a punições severas. A busca por poderes ocultos é apresentada como uma forma de rebelião contra Deus e de confiança em forças espirituais enganosas. Você está entendendo até aqui? O pastor Walter está me ajudando aqui hoje, dizendo, o termo agoureiro, na Bíblia refere-se a uma pessoa que pratica adivinhação ou busca de prever o futuro através de métodos não autorizados por Deus. Em hebraico significa praticar adivinhação. Exatamente isso. Estamos aqui no feiticeiro, irmãos. Vamos lá. Tudo isso porque hoje, dia 31 de outubro, é o que o mundo está celebrando. E nós, irmãos, como igreja, nós não podemos aceitar isso. Pastor, eu vou sair por aí brigando, eu vou mandar embora, vou xingar. Não, irmãos, nós vamos combater na oração. A nossa guerra, irmãos, não é contra a carne, não é contra sangue, mas nós vamos nos revestir de autoridade para quebrar as cadeias espirituais e levantar, irmãos, homens e mulheres com esta visão espiritual para produzir um avivamento que vem pela palavra de Deus no nosso país e na nossa nação. Aleluia! Aonde eu parei? No feiticeiro. Vamos lá, verso 11, nem encantador, não era para ter em Israel, verso 10. Não se encontrará entre vós quem faça passar o filho pelo fogo, ou a filha, nem adivinhador, prognosticador, algoreiro, feiticeiro, encantador. Quem que era o encantador em Israel? Olha só, shabar, é o termo no hebraico, unir, juntar, ligar, ser unido, que significa, esta palavra hebraica é usada em diversos contextos na Bíblia. Uma curiosidade que em Deuteronômio 18, do 10 ao 12, Deus explicitamente proíbe o uso de encantamentos e feitiçarias, mostrando que a prática de unir através de encantamento não é vista com bons olhos pelo Senhor. Além disso, em Amós 3:3, vemos a importância da união e aliança não através de magias, mas de um propósito divino e verdadeiro, ressaltando a diferença entre as uniões terrenas e as divinas. Irmãos, quantas pessoas fazem simpatia? Ah, pastor, mas isso aqui é no tempo da Bíblia. Irmãos, quantas pessoas olham o horóscopo? É sobre isso que a Bíblia está dizendo. Alguém que está olhando o horóscopo. Ah, eu sou de virgem, eu sou de peixe, sou de leão, sou de sagitário. Não interessa, irmãos. É bruxaria. Alguém que tem ali na carteira um trevo de 4 folhas. É bruxaria. Alguém que para dar sorte ali tem um pé de coelho. É bruxaria. Uma ferradura. É bruxaria. Eu não sei aí na região de vocês, irmãos, mas aqui em Corupá é muito comum. Quando eu chego em algum comércio ali, ou em alguma casa, na frente da casa tem um vaso, ou na frente do comércio, em alguns comércios aqui, ontem eu vi isso. Tem ali, nesse comércio que eu vi, tinha 2 vasos, um de um lado da porta e outro do outro lado da porta, com aquela flor, aquela planta, não flor, chamada espada de São Jorge. Talvez aí na tua região tenha um outro nome. É uma planta que parece realmente uma espada verde, com algumas listras. E alguém coloca aquilo ali para espantar mal olhado. Como se aquilo tivesse algum poder, irmãos. Isso é bruxaria.
Quando Deus está falando para Israel, ó, quando vocês entrarem na terra, é esse tipo de coisa aí que eu não quero que vocês tenham, que eu não quero que vocês pratiquem, que eu não quero que vocês façam. Pastor, o que é? Consulta dos mortos. Nós vamos chegar mais longe aqui, irmãos, na palavra. Você vai entender a seriedade desse dia 31 de outubro. Olha só, nem o encantador, nem o necromante, agora o negócio vai estreitar. Nem o necromante. O que é necromancia? Por exemplo, cartomancia é a consulta pelas cartas, ou seja, carta, mancia, consulta. O que é necromancia? Necro de necrotério, morto. Mancia, consulta. É sobre isso que Deus está falando aqui, ó. Essa palavra, irmãos, necromante, necromancia, que está aqui em Deuteronômio, capítulo de número 18, verso de número 11. Olha o significado dela no original. No original é darash, no hebraico, que significa recorrer a buscar, buscar com cuidado, indagar ou exigir, recorrer, frequentar a deuses pagãos, a divindades em orações e adoração. Mas vamos ver o significado dela aqui, a explicação. O hebraico é uma língua rica em significados e nuances. A palavra traduzida como buscar, nessa aqui traduzida, nesse contexto é muito abrangente, podendo significar desde procurar algo, por causa do nancia, né, buscar, procurar, mas ligado ali aos mortos. Se você observar o espiritismo, ali que veio por meio de Allan Kardec, no Brasil, irmãos, nós tivemos alguém muito conhecido, chamado de Chico Xavier. Os irmãos de Minas Gerais aí vão conhecer melhor do que eu. Ele fazia a psicografia. O que era a psicografia? Alguém chegava até Chico Xavier, ele pegava ali uma caneta, e dentro daquilo que aquela pessoa necessitava, ele escrevia uma carta, escrevia ali um livro. E ele psicografava. O que era a psicografia? Ele recebia, entre aspas, a informação daqueles que já partiram, daqueles que morreram, ou de um ente querido, de alguém que foi ali buscar consolo e alívio para a alma. Ah, pastor, mas ele foi um impostor. Isso não é verdade, irmãos. Em meados ali 2014, 2015, 2016, eu estava trabalhando numa empresa, e ali na mesma mesa que eu trabalhava havia um rapaz chamado Murilo. O Murilo era de Criciúma, a família dele de Criciúma, mas estava trabalhando em Jaraguá do Sul. E ele contou a respeito de alguém bem próximo da família dele, que perdeu um ente querido, saiu lá de Criciúma e foi lá para Minas Gerais para consultar a Chico Xavier. E quando ele estava ali consultando, escrevendo a carta, naquela carta o Chico Xavier colocou detalhes e apelidos daquela pessoa querida que morreu, que apenas aquela pessoa que foi consultar e quem morreu sabiam. Ninguém mais conhecia, principalmente o Chico Xavier que estava ali. Não tinha como ele saber. Ah, pastor, mas então o morto veio ali e trouxe informação para Chico Xavier. Não, irmãos, a Bíblia diz que quem morreu já não tem mais parte com esse mundo, com esta terra. Mas a Bíblia também fala dos espíritos familiares. São demônios, irmãos, que estão nos acompanhando desde o momento que nós nascemos. E eles estão ali anotando, irmãos, todas as nossas características, os nossos apelidos, coisas que nós esquecemos, que ficou esquecida lá no passado, nós não lembramos mais, eles sabem ao nosso respeito. Chico Xavier nada mais era do que um instrumento, um sacerdote do inferno, do diabo, dos demônios,
que estava ali recebendo a informação não do ente querido daquela pessoa, mas do demônio aqui. Ele era um necromante consultando os mortos. Mas na realidade, por trás ali do morto, que não tem acesso, quem estava se apresentando como ele era um espírito familiar, um demônio, que muitas vezes imita a aparência, imita a voz, aparece no sonho aí como uma avó que morreu, como o pai que morreu, como alguém, está se apresentando aí dizendo, ó, minha filha, minha neta, muitas vezes te chama até por um apelido carinhoso. É demônio. E isso tem se tornado comum, irmãos, na nossa sociedade. Esses pecados aqui, irmãos, fizeram com que Deus arrancasse daquela terra, aquela nação. E Deus estava dizendo a Israel, quando vocês entrarem nestas terras aí, vocês não façam como aquelas nações, isso aí é abominação para mim. Quer ver uma prática de necromancia que é muito aceita nos dias atuais e ninguém fala nada? Agora o negócio vai estreitar. Eu vou falar de uma prática de necromancia extremamente aceita e que ninguém fala nada, parece normal, já se tornou comum na sociedade e todo mundo está achando até bonito, mas é necromancia. Irmãos, a Bíblia diz, quer ver? Olha só, hoje a live é um pouco diferente, é um pouquinho diferente, vamos lá. Hebreus 9, 27. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 27. Diz assim, ó. Assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que os esperam para a salvação. Ou seja, Hebreus 9, 27 está dizendo que ao homem está ordenado, irmãos, morrer só uma vez. O Espiritismo, irmãos, diz que nós vamos reencarnar. Através da reencarnação, cada vez nós vamos melhorando até alcançar a iluminação. Aquilo que perante a palavra de Deus é abominação. Por quê? Porque o único caminho de salvação é através de Cristo, não é através da reencarnação. Mas não é sobre isso que eu estou falando sobre a necromancia. Eu estou falando sobre um tipo de necromancia que é comum nos dias atuais e praticamente ninguém fala nada. Esse mês de outubro, irmãos, no dia 12, mês de outubro, dia 12, o que foi comemorado no Brasil? Quem responde para mim aí no nosso chat ao vivo? O que foi comemorado no Brasil no mês agora de outubro, dia 12? Quem que lembra o que foi comemorado? Mês de outubro, dia 12, o que é comemorado no Brasil? Quero ver se alguém está ligado no nosso chat ao vivo hoje aqui. E aí eu quero ler um texto para esclarecer algo para você. Lá em Jeremias, no capítulo de número 7, a partir do verso 16, a irmã Kátia respondeu: Aparecida, a irmã Gilcelene, Dia das Crianças. Fernando dizendo: Nossa Senhora, nossa não, só se for do Fernando, nossa não é. Tô brincando aqui, mas olha só, irmãos, a irmã Eliette Martins dizendo Dia da Padroeira do Brasil, que é Dia das Crianças também. Mas a questão aqui é o Dia da Aparecida. Aparecida, irmãos, é conhecida como rainha do quê? Rainha do céu, não é isso? Ela não é conhecida como rainha do céu, é conhecida como rainha do céu. Irmãos, olha quem é a rainha do céu. Em Jeremias capítulo 7, versos 16 e 18, depois eu vou falar sobre a necromancia, que é praticamente
legalizada para nós e ninguém fala nada. Jeremias 7, 16 e 18, marca ali na tua Bíblia se você puder, diz assim, ó: tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importune, porque eu não te ouvirei. Irmãos, Deus estava tão revoltado com a nação de Israel, por causa das práticas que eles estavam fazendo, que disse: Jeremias, não ore por esse povo, eu não vou ouvir. O que eles estavam fazendo? Olha só o que eles estavam praticando que irritou tanto a Deus. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor? Não, antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos. Irmãos, eles estavam adorando a uma certa rainha do céu, que no nosso país é conhecida como Aparecida, Nossa Senhora, Iemanjá. Também, irmãos, no mundo pagão, conhecida como Semiramis. Tudo isso dentro do paganismo. E tudo isso está envolto, irmãos, embalado aqui na necromancia. O que é necromancia? Necro, de necrotério, de morto. Mancia, ou nancia, que é consultar. Pastor, mas quando as pessoas estão consultando, você já viu alguém ajoelhado diante de uma imagem de Maria? De São Jorge? De São Judas Tadeu? De São João? Quando alguém, irmãos, faz uma reza, uma prece para Maria, faz uma prece para São Jorge, São Judas Tadeu, tantos santos que o catolicismo instituiu, ele está fazendo na realidade uma necromancia. Sim ou não? É isso ou não é? Se Jorge, se Pedro, se João não tem mais acesso a essa terra, quando alguém faz um voto a um, entre aspas, santo, faz uma reza a, entre aspas, um santo, ou a Aparecida, irmãos, que é a padroeira do Brasil, se ela é a padroeira do Brasil, por que tanta morte, por que tanta desgraça, por que tanto escândalo, por que tanta prostituição? Por que tanta corrupção no nosso país? Por que tanta deslealdade? Justamente porque ela é a padroeira. Se Deus, irmãos, fosse padroeiro, se Jesus fosse o nosso padroeiro, a nossa nação seria próspera, seria uma nação abençoada. Nós não veríamos aquilo que está acontecendo nos morros do Rio de Janeiro, irmãos. Mas hoje, dia 31, é um dia de vitupério, é um dia de abominação, é um dia de maldição para o nosso país, irmãos. Por quê? Porque as nossas crianças estão aprendendo a adorar demônios através da bruxaria, assistindo nas televisões a Wandinha, a Harry Potter, a tantas coisas que eu nem sei, irmãos, mas estão por aí amaldiçoando o nosso país. Você pode adorar a Deus. Ou seja, a bruxaria está lá na televisão, a bruxaria estava lá em Jeremias, no texto que nós lemos, no capítulo 8, capítulo 7 ou 8, até nem me recordo mais, vou verificar novamente aqui para não perder a informação. Jeremias capítulo 7, versos 18 e 19, estava lá adorando a Rainha do Céu. O Brasil hoje está adorando a Rainha do Céu. No dia 12 de outubro foi isso que aconteceu. Soltam foguetes, fazem procissões. A bruxaria está ali. A necromancia está nisso. Está quando alguém vai lá, faz uma prece a um santo e não ora através de Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você está entendendo, irmãos, nesta tarde?
Isso é necromancia, irmãos. Alguém que está consultando morto. Alguém recebe, vai dizer, não, foi Jesus que fez por causa da fé. Não, irmãos, muitas vezes é o demônio que responde, é o demônio que cura. Para aprisionar, o demônio tira o câncer e ele coloca uma doença pior. Ele tira a dor de cabeça e coloca outra enfermidade. E alguém está ali pagando promessa e fazendo, e pagando promessa, achando que Deus está respondendo, que a rainha do céu está respondendo, mas são demônios que estão agindo dentro do espiritismo, do catolicismo, do romanismo. Irmãos, são verdades que estão na palavra de Deus, não adianta cortar a volta, é a verdade. Vamos continuar mais um pouco, senão eu não consigo terminar essa live aqui. Logo o YouTube derruba a minha live aqui. Olha o que diz ali, ó. Não consulte encantador de encantamentos, ou espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Eu estava vendo aqui nessa versão aqui. Ou aos necromantes. Pois todo aquele que pratica tal coisa é abominação. Pastor, o que é abominação? No hebraico, irmãos, a palavra abominação é algo nojento. A abominação, abominável, sentido ritual, comida impura, ídolos, casamentos mistos, sentido ético, maldade, isso é abominação. Na Bíblia o termo abominação ou coisa abominável é frequentemente utilizado para descrever práticas ou objetos considerados extremamente repugnantes aos olhos de Deus. Esta palavra é associada a condutas pecaminosas ou a ídolos, indicando uma total rejeição ou aversão de Deus por tal coisa. É um convite à reflexão sobre a importância de agir de acordo com os preceitos divinos, reconhecendo o que é considerado abominável aos olhos de Deus e buscando sempre viver de forma justa e santificada. Você já olhou para alguma coisa e sentiu ânsia de vômito? Algo que foi tão asqueroso para você, foi tão nojento para você, e você sentiu náuseas, ânsia de vômito em relação àquilo? Isso é abominação. No dia 12 de outubro, irmãos, e no dia 31 de outubro, quando Deus olha para o Brasil, é exatamente isso que Deus sente. Ânsia, nojo. Eu creio que Deus vira a cara, vira o rosto da nação. Quando Deus, irmãos, Ele olha alguém prostrado diante de uma imagem de escultura, para Ele é abominável, Deus se noja daquilo. Ah, pastor, tu está pegando pesado. Não, irmãos, é o que está na palavra de Deus, é o que está escrito na Bíblia. Ou a Bíblia é a nossa regra de fé, ou nós podemos seguir outro livro, ou a Bíblia está baseando a nossa fé no cristianismo verdadeiro, ou então, irmãos, não interessa mais, nós podemos viver o cristianismo da forma que quisermos. Você está entendendo isso? Por isso Deus, Ele vai dizer ali, ó: todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações hás de possuir. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Irmãos, se você tem a prática aí de olhar horóscopo, para com isso. Pastor, aqui na minha casa tem um elefantinho, eu coloco uma moedinha dentro dele, e isso aí vai me trazer prosperidade. Irmãos, isso é bruxaria. Joga fora. Pastor, aqui na minha casa eu tenho aqui um cristal, eu coloco ele ali na minha estante, ele espanta mal olhado. Joga fora, é bruxaria. Tem um demônio que está ali se alimentando dessa fé
que não é uma fé bíblica, fé em Jesus, é uma fé que está ligada a demônios. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Crer em Jesus de todo o teu coração. Irmãos, Jesus é suficiente, nós temos que nos apegar nele, ele é poderoso. Nós não precisamos de nada disso, nós precisamos apenas dobrar o nosso joelho, falar com o Senhor. Deus vai manifestar o poder dele sobre a nossa vida, e a Bíblia diz que contra Jacó não vale encantamento. Balaão tentou amaldiçoar Jacó, e tentou e não conseguiu. Jacó é Israel. Tem pessoas que têm medo de bruxaria, de mal olhado, disso e daquilo, irmãos. Contra os verdadeiros cristãos isso não pega, não adianta fazer, não pega. Pastor, está escrito na Bíblia, irmãos. Está escrito. O melhor, não é o pior, o melhor que está escrito na Bíblia, isso. Quer ver? 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, que não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ou seja, aquele que nasceu de novo, é uma nova criatura, aceitou a Jesus de verdade, que teve a vida transformada, ou seja, não vive na prática do pecado. Não significa que ele nunca vai pecar, não é isso. De vez em quando vai pecar ali, vai falar o que não deveria, vai ficar irritado, mas o pecado não é uma prática cotidiana, é um acidente de percurso, ele vai pecar. Ou seja, aquele que é nascido de Deus, que não vive pecando, ou seja, não vive na prática sistemática do pecado. Alguém que aceitou a Jesus e sabe que a fornicação é pecado, ele não pratica mais. Alguém que sabe que alguma coisa é errada, ele não faz mais. Esse é o cristão. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, ou seja, ele vai cuidar para não pecar. O maligno não lhe toca, não precisa fazer simpatia, não precisa acender vela, não precisa pular 7 ondas, não precisa começar o ano novo com roupa amarela para trazer prosperidade. Não, irmãos, o maligno, o diabo não pode tocar. Nós temos que jogar fora os misticismos, irmãos. Joga fora, irmãos, o misticismo. Joga fora a bruxaria disfarçada de simpatia. Joga fora, irmãos, aquele sentimento em alguma coisa que nós estamos apegados que não é Jesus. Alguém que está dando uma olhadinha no horóscopo é bruxaria. Nós temos que nos apegar única, exclusivamente aqui, na palavra de Deus, no evangelho verdadeiro. Pastor, o que eu preciso fazer? Orar para Jesus, falar com Jesus. Ele é o único meio de salvação, irmãos. Ele abriu um novo e vivo caminho, está lá em Hebreus 10:19. Através do sangue, através da carne dele, ele abriu um novo e vivo caminho para chegar até o Pai. E através dele, por ele, para ele são todas as coisas. É Jesus, irmãos. Dia 31 de outubro, quantas crianças estão correndo por aí, batendo nas portas, dizendo doce ou travessura? Não, nem doce nem travessura. Você pode adorar a Deus nesta tarde? Você vai orar pelo nosso país? Vamos orar pelo nosso país, irmãos, para Deus libertar, para Deus transformar vidas, para Deus trazer a luz e o conhecimento do Evangelho, que o padroeiro do nosso país seja Jesus Cristo de Nazaré e não Aparecida, não a rainha do céu, mas o nosso amado Jesus Cristo. Quando Ele for o nosso padroeiro, a nação vai ser transformada. Você não vai ver a corrupção lá em Brasília, você não vai ver mais aquela chacina nos morros do Rio de Janeiro, você não vai ver mais aqueles cultos ali a deuses ali e a prostituição pública ali nas avenidas dos carnavais no Rio de Janeiro. Isso vai acabar. E o nome do Senhor será glorificado.
Você pode adorar a Deus hoje aqui? Você pode glorificar o nome do Senhor hoje aqui? Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha geração vai ser a geração dos benditos do Senhor. A minha casa vai servir a Deus. Na minha geração não vai ter feitiçaria, não vai ter bruxaria. Os meus filhos não são consagrados a Moloque. Declare isso: os meus netos não serão consagrados a Moloque. Eu não serei adepto, não vou concordar com aborto na nossa nação, mas nós vamos lutar pela vida. E o nome do Senhor será glorificado. Eu sei que estou falando palavras fortes, o YouTube pode derrubar essa live. Mas tudo isso, irmãos, está baseado aqui, na palavra de Deus. E o nome do Senhor é glorificado. Amém, irmãos? A live até se estendeu um pouquinho mais do que eu imaginava aqui. Tinha muita coisa que eu anotei para falar, mas vamos deixar para uma próxima live, para outro momento, para nós conversarmos sobre esse assunto com mais profundidade. Hoje nós tivemos um apanhado geral e nós temos que orar, irmãos. Dia 31 de outubro não é o dia da bruxaria nem do Halloween, é o dia do Senhor Jesus. É o dia de vitória, é o dia da presença do Espírito Santo. Hoje à noite nós estaremos aqui num grande momento de oração aqui na comunidade da Fé em Cristo em Corupá. Você que é de Corupá, vem orar conosco aqui. Os irmãos da comunidade, vem orar conosco nesta noite. Vamos clamar. Às 22 às 23 horas, se Deus tomar, nós vamos continuar em oração aqui. E vamos clamar pelo nosso país, pelos irmãos aqui da nossa web rádio, pelos irmãos aqui da comunidade, pela igreja do nosso país, pelas denominações e igrejas da nossa cidade. Que Deus levante igrejas fortes, poderosas, homens de Deus, mulheres de Deus, pastores e pastoras comprometidos com a palavra de Deus. E aí sim, irmãos, a nossa nação será do nosso Senhor Jesus Cristo e o nome dele será glorificado. Amém? Vamos ouvir mais um louvor, irmão. Vou tomar uma água aqui e logo após eu retorno para nós orarmos aqui, encerrando a nossa campanha de oração do mês de outubro, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? Vamos ouvir mais um louvor nesta tarde, irmãos, nesta tarde aqui, e vamos adorar ao nome do Senhor. Declare: a minha casa, a minha família de Jesus. Declare: em nome de Jesus, cai por terra toda a bruxaria, tudo que foi feito nas encruzilhadas, todos os portais que foram abertos aí por meio de bruxaria, de magia negra. A igreja, irmãos, tem poder e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus aqui com mais um louvor.